Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa data muito importante, porque hoje finalmente foi instituída lá no Senado a CPI da Covid. Que desdobramentos os trabalhos dessa CPI poderão acarretar para o futuro do nosso país? Para o nosso futuro social, futuro econômico, futuro político e as pessoas que serão apontadas como responsáveis pelo genocídio, pelo morticínio aqui no nosso país. O que acontecerá com essas pessoas aqui no nosso país e fora do nosso país? Qual é o cenário que a gente tem para os próximos meses e anos, a depender dos resultados dessa CPI lá no Senado Federal? Dá para a gente acreditar ou não? Gente, nós vamos analisar aqui algumas questões desse dia de hoje. Se você está chegando agora e não conhece nosso portal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui, conheça os nossos vídeos anteriores. Se gostar, compartilhe, dê joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, vocês que já acompanham aqui os nossos papos todos os dias, nós fizemos há 2 semanas atrás, especificamente no dia 13 de abril, um vídeo que eu vou colocar a descrição embaixo para vocês assistirem, quem não assistiu, né? Que já menciona como seria um dano muito grande para o governo Bolsonaro se a CPI fosse instituída e se o seu relator fosse o Renan Calheiros. Estava tudo desenhado mais ou menos nessa direção. Por que dava para a gente acertar que o Renan Calheiros seria o relator? Bom, por questões regimentais, pelo partido que ele representa e pela incompetência do governo de ter lidado com essa questão no parlamento. Então a CPI acabou sendo instituída com uma maioria de pessoas que têm uma visão crítica do que está acontecendo aqui no nosso país. Então, se essa CPI simplesmente mostrar as verdades para o povo brasileiro, simplesmente o presidente ele ficará absolutamente incriminado aqui dentro do nosso país e fora do nosso país. Essa sessão, ela teve momentos assim, sui generis, mas eu quero pegar aqui uma situação de extrema canalice, de extremo cinismo, né, de um Bolsonaro, porque parece que a família, né, carrega nesse nome pessoas que não têm princípios, pessoas que fazem da política apenas um espaço para se darem bem pessoalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fala do filho do presidente foi uma fala de um cinismo, de uma calhordice, de uma canalice gigantesca. Do que eu estou falando? Ele passou a ficar preocupado com a aglomeração, em dar exemplo. Então, ele fez esse seguinte discurso aqui, dentre outras coisas também infames que ele disse, né? Mas vou colocar aqui um trecho para vocês, porque é bom a gente deixar registrado, porque a gente não sabe se os meios de comunicação darão algum tipo de impacto a esse tipo de situação, né? Vamos lá aqui. Falei também aqui no grupo e falo publicamente mais uma vez, eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando, está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar? Gente, como é que a gente classifica uma fala dessa, vindo de quem está vindo, né? Será que ele nunca... A cara de pau é um negócio impressionante, né? Ele esquece que o pai dele faz, o que a família faz, e o tempo todo está estimulando aglomerações para todos os lados, e agora ele está preocupado com a aglomeração dentro do Senado, que vai matar pessoas, que o momento é inoportuno. Ele falou muitas calhordices ali, mas eu separei só essa aqui para ficar mais barato para o senador, que tem muitas coisas a explicar, né? De repente eles aparecem como os paladinos da moralidade, né? Essa mansão que ele comprou lá em Brasília é uma coisa que até agora não foi esmiuçada, né? Ele comprou uma mansão por 6 milhões, que todo mundo no mercado sabe que vale o dobro, ele comprou pela metade do preço e não informa exatamente como é que foi o dinheiro que ele usou para essa compra. Mas nós sabemos, né? Eu, como pequeno empreendedor, eu sei que loja de chocolate não dá para você ter 3 milhões para comprar apartamento, para comprar casa. Então, a justiça e a polícia já detectaram a fonte do dinheiro da família Bolsonaro. Outro dia mesmo apareceu mais uma situação envolvendo o presidente da República, mas infelizmente são situações passadas, situações que não podem movimentar o impeachment por conta de situações que são paralelas ao exercício do cargo do presidente da República. E nós vamos ver o tempo todo os meios de comunicação tentando poupar o governo federal.
Se os telejornais à noite não reverberarem essas verdades que a gente vê na CPI, é sinal que eles vão querer sustentar o Bolsonaro mesmo até 2022. Porque se as revelações forem feitas, gente, não tem como aliviar a figura presidencial, aliviar num processo de impeachment. Gente, se os meios de comunicação eles dessem 10% da cobertura ao genocídio que está acontecendo no nosso Brasil, ao que eles dão, por exemplo, de destaque na morte do vereador assassino, ou presumivelmente assassino, e que fez com que a sociedade toda tenha uma visão sobre esse personagem específico aqui do Rio de Janeiro, o presidente da República já teria sofrido impeachment, se fossem todos os dados apresentados com isenção jornalística, mas eles têm uma preocupação em garantir Bolsonaro na presidência, porque garantindo Bolsonaro na presidência, o Paulo Guedes comanda o assalto contra o povo brasileiro. Falar em Guedes, a gente vai voltar para o Senado novamente, mas eu não posso deixar de mencionar que o Paulo Guedes, ele cometeu mais uma gafe no dia de hoje, dizendo que os chineses inventaram o vírus, mas a vacina dos chineses é menos eficaz, né? Isso é no momento que a gente está precisando de insumos, né? Aí o ministro da Economia dá essa aí. E mostrando a envergadura do caráter do Paulo Guedes, ele demitiu o Bucha, né? O Bucha é o boi de piranha, é um cara da equipe dele que, por conta do orçamento não ter sido bem fechado, e o orçamento do Brasil estava com figuras do Ministério da Economia pilotando as áreas principais do projeto de lei, né? Ele acabou sacrificando um leal servidor, o senhor Valderi Rodrigues, esse que está do lado dele aqui. Eu ia até colocar a imagem aqui, mas não vou colocar não. A gente vai partir para outros assuntos aqui. E enquanto isso tudo está acontecendo, obviamente que o relatório dessa CPI, ela terá um desdobramento interno e pode ter até um desdobramento externo. O Renan Calheiros, gente, eu nunca pensei que eu fosse fazer algum elogio a ele, né? Eu citei aqui no começo do nosso papo, mas o Renan Calheiros é uma pessoa muito experiente e ele já demonstrou ao que ele está vindo. Não cobrem, gente, não fiquem na ilusão que nós temos ali pessoas absolutamente isentas. O Flávio Bolsonaro ficou dizendo, tem que colocar alguém com isenção. Gente, não existe no mundo político alguém que não tem uma visão política e não defenda um lado. Achar que numa casa política, que os fatos que serão revelados ali não terão também aspectos de natureza política, isso é uma ingenuidade, até mais uma face do mau caratismo ou da ignorância da pessoa que está lá dentro do parlamento que fala esse tipo de situação. O Renan Calheiros, ele citou coisas que a gente cita aqui, né? Ele deixou claro, assim, que nos dilemas que ocorrerem entre a ciência e a crença, ele vai ficar com a ciência. Entre o obscurantismo ou a claridade, ele vai ficar com a luminosidade. Entre a verdade ou a mentira, ele vai preferir sempre a verdade. E citou mais coisas. Ele disse que o que está acontecendo no nosso país e que nos transformou em párias internacionais, isso tem desdobramentos para fora do nosso país. E aí ele citou um momento que eu achei muito emblemático. Vamos ver se alguém vai dar algum destaque para isso. Quando ele citou que o que está acontecendo no Brasil transborda de uma tal maneira que pode ser comparado, inclusive, no nível de responsabilização, ao que aconteceu com ditadores em tribunais penais internacionais. E ele citou nominalmente o caso do Pinochet e do Slobodan Milosevic, dois ditadores sanguinários que também tiveram as voltas ali com o que fizeram no Tribunal Penal Internacional. Isso ele já deu a senha. Olha, o que tiver de ser apurado no nosso país não diz respeito só ao Brasil, porque o Brasil hoje virou uma nação que é considerada epicentro de pandemia no planeta. Então, por mais que as pessoas aqui queiram defender o Bolsonaro, gente, olha, a situação é muito grave. E todos os ensinamentos, todos os apontamentos, todas as verdades que vão aparecer nessa CPI vão ter que ser colocadas num relatório. O relatório vai dizer quem cometeu crime de omissão, quem cometeu crime por ação, quem cometeu crime contra a saúde pública, quem cometeu prevaricação, crimes do Código Penal, quem cometeu estímulos para a população se contaminar e morrer, quanto foi que o governo federal gastou em algum tipo de propaganda educativa, qual foi a percepção que o Tribunal de Contas da União tem sobre o governo federal nessa questão. Então, os responsáveis aparecerão, gente. Isso vai ser mandado para o Procurador-Geral da República, e aí tem que ter uma pressão em cima do procurador para ele fazer uma denúncia, ou movimentar
a Câmara Federal, o senhor Arthur Lira, para a abertura de um processo de impeachment. Mas isso só vai acontecer se a opinião pública estiver vendo o que estiver acontecendo mesmo, né? Como eu já disse para vocês, se nós tivéssemos aqui no nosso país uma cobertura do que está sendo feita, nesse caso da pandemia, há um caso que aconteceu especificamente aqui no Rio de Janeiro, que a gente já citou, a gente teria muito mais juízo sobre essas questões todas, né? Mas a gente pode esperar que o Lira se movimente muito, gente? O Lira está preocupado com dinheiro. O Lira não quer saber de CPI, não. Ele já manifestou isso várias vezes. Ele está preocupado com o mercado, porque, como diria o general Heleno, ele comanda uma bancada de ladrões. O pessoal do Centrão é uma bancada de ladrões, segundo o general Heleno, homem da inteligência do Bolsonaro. E ele não está preocupado com isso. Nós estamos preocupados com as mortes aqui no nosso país, mas enquanto nós estamos preocupados com as mortes, tem setores que vão nadando de braçada, né, gente? A gente já comentou isso aqui, eu separei essa matéria aqui no jornal Valor Econômico. Bancos devem ter primeiro trimestre forte, mas incertezas persistem. Gente, eu fui ler a matéria aqui, esmiucei a matéria, e vejam só esse dado aqui. Dados compilados pelo Valor, o jornal, né, com as previsões de 10 casas, mostram que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander devem apresentar um lucro combinado de 19 bilhões 883 milhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano, conforme média das projeções. A cifra representa uma alta de 41,7% em relação ao intervalo de 2020 e de 0,4% em relação ao quarto trimestre. Gente, banqueiro está ganhando. Então vocês acham que esse pessoal do andar lá de cima, eles estão preocupados com alguma situação envolvendo o povo brasileiro? Nós estamos cada vez mais tendo uma destruição do Estado, um esvaziamento do Estado, uma diminuição do Estado brasileiro para proporcionar cada vez mais negócios privados. E hoje, para complementar, né, nesse aspecto aqui que a gente está tratando, né, o que está acontecendo no Brasil, a gente vê mais esse episódio aqui. Ó. Olha que coisa assim que passa despercebido para muita gente, né? Com pressão sobre Guedes, Ministério do Trabalho pode voltar. Gente, será que alguém já se deu conta que o Brasil não tem Ministério do Trabalho formal? A gente tem um ministério que cuida dos assuntos relacionados ao trabalhador na pasta de um banqueiro ou de um sócio de banqueiro, que é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes que cuida da política em relação aos trabalhadores. Não é por outra razão que a gente toda hora vê uma tentativa, né, de diminuir direitos dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, criando carteiras de trabalho onde o cidadão tem menos direitos. Não é à toa que se atacou a aposentadoria junto à Previdência Social. A destruição do cidadão é uma coisa permanente. E o incrível é como é que tem gente ainda que acredita que o Bolsonaro está fazendo um governo que vai de bom a ótimo. Gente, isso tudo que nós estamos discutindo aqui será discutido também por outros analistas. A verdade vai aparecer. Agora, qual o tratamento que a verdade terá em relação ao povo brasileiro? Se a gente pegar tudo aquilo que surgir de verdade, a condenação ela é certa. Mas isso vai depender também da opinião pública. Se a opinião pública não for informada, se a gente ficar assistindo as verdades apenas pela CNN, pela Globo News e pela TV Senado, nada vai acontecer. Eles vão empurrar o Bolsonaro e vão empurrar os mortos para debaixo do tapete, os nossos familiares que se foram, as pessoas que a gente conhece vão ser considerados números e eles vão continuar cada vez mais operando para que o Brasil vire a pátria de bancos, a pátria dos grupos internacionais, a pátria dos espertos e dos corruptos. Dos corruptos porque todos aqueles que estão dentro do governo Bolsonaro, sobretudo aqueles que vieram de outros lugares, estão ali apenas para cumprir uma missão para a destruição do tecido social brasileiro, da nossa estrutura enquanto nação, enquanto país. Isso, gente, tem uma responsabilidade muito grande dessas pessoas que vieram das Forças Armadas e estão dentro do governo Bolsonaro. Não tem ninguém santo nessa história. Isso vai responsabilizar muita gente vai gastar dinheiro com advogado pra caramba. É bom que isso aconteça e é bom que as condenações dessas pessoas não se deem apenas no campo político, mas se deem também no campo jurídico, nacional e internacional. Bom, o pontapé foi dado.
Vamos ver o que vai acontecer. Se depender da gente aqui, todo dia a gente vai falar sobre esse assunto. Vou tentar transmitir as principais sessões online aqui com vocês. Já comprei uma câmera bacana para poder ficar legal aqui ao vivo, né? E vamos seguir em frente. Gente, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau!